aqui, uma saudação com todo prazer. Uma boa tarde, Maurício. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, querido telespectador. Dizendo da importância de estarmos compartilhando no Facebook o nosso programa, a tua revista diária. E que também seja você um entrevistado aqui do nosso programa. É fácil, é só entrar no Facebook e colocar então a sua vontade que nós, através da produção, estaremos chamando para conversar. O nosso entrevistado de hoje, que no segundo bloco irá falar sobre jogos de videogame e também assuntos sobre souvenirs e franquias, ele foi um convidado que nós estávamos fazendo um passeio pelo Shopping Miller e ele então acabou sendo um voluntário para estar aqui hoje. Seja também você um voluntário e participe com a gente, porque o programa ele é de entretenimento, de entrevistas e também de despertar no nosso telespectador o empreendedorismo. Isso que fará a diferença na vida de todos nós. Saber como que numa crise como hoje nós podemos empreender e ter sucesso. E eu acho que também dentro da programação nós estamos sempre comentando a respeito de alguma notícia e o Gustavo hoje traz para nós um assunto muito sério e que faz também com que você em casa reflita e participe. Compartilhe no Facebook. Estamos tendo mais de 100 mil visualizações diárias depois do nosso programa, quando você está ao vivo compartilhando com seus amigos. Obrigado pela sua audiência. Maravilha, vamos seguir em frente. E esse tema realmente é muito polêmico e nos choca. Não sei se choca tanto, porque já estamos tão bombardeados a respeito da corrupção. Mas vamos ao nosso tema de hoje, que está bombando em todos os telejornais do país. E voltamos aqui para debatermos a respeito desse assunto. Veja aí. Uma mega operação policial foi realizada nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, com 185 mandados de prisão, sendo 95 deles contra policiais militares e 9 contra traficantes. A ação é resultado de uma investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, iniciada em fevereiro de 2016. Esses maus policiais, eles fechavam os olhos e deixavam que esses traficantes atuavam livremente para vender essas drogas e no final havia uma divisão de lucros e esses lucros eram mais de R$1 milhão por mês que era destinado para essa organização criminosa. As propinas recebidas chegavam aos policiais semanalmente por meio de intermediários em contato com o tráfico. Um deles foi preso e indicou detalhes da atuação do grupo em delação premiada. O secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, classificou a operação como difícil, mas necessária. É necessário que, principalmente no momento em que o país vive mergulhado numa crise ética e moral, esse exemplo seja dado e demonstrado à sociedade. A operação é considerada a maior contra a corrupção policial na história do Rio de Janeiro. E eu acho que também é na história do nosso Brasil. Nós temos aí então o flagrante de conversas telefônicas que durante algum tempo foram escutadas pela Polícia Federal e que deflagrou essa macumunação, se existe essa palavra, né, estavam macumunados os policiais com o tráfico no Rio de Janeiro de drogas. E isso fez com que mais de 90 policiais fossem expedidos às suas ordens de prisão. Parece que 60 ou 70 deles, algo em torno disso, já foram cumpridos esses mandatos. Bom, o que nós verificamos, Gustavo, né, é que este cenário ele não é só um cenário do Brasil, é do mundo, é uma preocupação constante, aonde as fronteiras, elas infelizmente, elas não estão dando conta, porque o Brasil não é um grande fabricante de drogas e a gente se questiona em primeiro lugar, é por onde que estão entrando estas drogas, sejam elas através das nossas fronteiras, através dos nossos mares, através das vias aéreas, através dos rios, aonde que está entrando então esse tipo de entorpecente. Por outro lado, nós temos então uma preocupação nos nossos estados, que são 27 e que faz parte hoje uma preocupação de cada governador e também lá do Distrito Federal de estar verificando como que vai trabalhar com a questão da segurança pública. O doutor Roberto Sá, ele que é secretário de Segurança Pública do Estado lá do Rio de Janeiro, ele por certo hoje deve estar muito mais incomodado do que estava antes. Porque quando você tem a notícia que está existindo então uma corrupção interna, seja ela da Polícia Civil ou da Polícia Militar, dessas corporações tão importantes e tão
caras para todos nós brasileiros, ele, quando soube da notícia, já tinha uma preocupação. Agora, com o esvaziamento, ou seja, com a prisão deflagrada, que foram mais de 185 pessoas que saíram ordens de prisões, nós temos aí que 9 pessoas são traficantes, o resto são pessoas ligadas à segurança pública, o que traz então uma preocupação muito maior. O que nós temos a dizer é que é lamentável hoje um policial que está fardado, um policial que fez o curso da polícia e que se dedicou então, através de toda essa formação, ele ter essa infeliz conduta que é de se vender, então, para o outro lado, que não é o lado da legalidade. Quando a gente observa na área, da criminologia, né, como eu acabei estudando bastante, me especializei nesta área, eu diria que o comportamento de todos nós, ele ecoa de alguma forma a levar assim para outras gerações, e aqui que é o grande problema, fazendo com que pessoas, eles que estão entrando nas corporações militares, os policiais que estão tendo maus exemplos destes, que estão se corrompendo, isso sim que é o grande problema social. Porque o exemplo, Gustavo, ele vem de cima. Quando as pessoas abaixo têm um mau exemplo, infelizmente acaba então trazendo assim uma perturbação de ordem social. E isso tudo é que reside então a nossa preocupação de fazer que você em casa reflita, porque aconteceu lá no Rio de Janeiro. Será que não acontece aqui no estado do Paraná também? O que está fazendo com que o policial que tem um bom salário, o salário não é bom, não é digno, mas ninguém obriga o senhor ou a senhora a fazer um concurso público e ser policial. Existe ali uma vocação, um dom, e ninguém faz com que você fique, então, nessa situação que é de altamente de risco, né, tendo uma carreira brilhante, e que você, então, vai ter então, um comportamento corrupto como esse que nós não admitimos. Então, que vocês todos tenham um processo extremamente sumário, dentro do devido processo legal, mas que não só o secretário, como o governador, todos eles deem uma justificativa para a sociedade dizendo, olha, eles estão afastados. Mas uma vez afastados, Gustavo, será que eles daí não vão se debandar para o lado que é o lado sujo, que é o lado da corrupção mesmo, que é o lado do traficante? Então eu acho que o início de tudo está onde? Primeiro, educação. Se o teu filho souber que fumar maconha, ele pode trazer um problema de esquizofrenia, um problema mental, que ele pode depois se tornar um dependente, que ele pode depois ser apresentado para o crack. E por que pessoas da classe média alta não fumam crack? Porque sabe que isso daqui é altamente nefasto e que vai trazer uma dependência que ele jamais vai poder sair. Crack não sai. Maconha, isso já é comum. Mas o crack, a pessoa não tem mais como sair de quem ele acabou experimentando o crack, porque é muito, muito tendencioso aquele químico que inventou o produto e que fez com que o endereço fosse certo. Criar uma dependência de 5 a 10 minutos para ele ter vontade de mais uma vez utilizar o crack. Então, a vocês que estão assistindo nosso programa, que orientem através de uma educação junto aos seus filhos. Porque a preocupação nossa é que se existe o traficante é porque existe o usuário. E se o usuário hoje ele está na rua pedindo, é porque então nós pais estamos errando em algum momento. Não é problema do professor, não é problema do governante, o problema está em casa. Porque se a pessoa toma cerveja e dá para o seu filho quando ele é de menor de idade, ele está dando a ele uma oportunidade de conhecer então uma bebida alcoólica, quando na verdade ele só poderia ter conhecimento disso aí quando for de maior. E hoje nós estamos vendo uma confusão entre achar que a educação ela deve vir do professor da escola. Não é verdade. A educação vem de você, pai e mãe. Corrija o seu filho antes que os traficantes acabem adotando ele e que ele entre numa profissão como essa, digna de ser policial, e infelizmente ele seja levado para o lado que é nefasto, como eu disse, do lado do traficante, que não leva a nada na vida, né? São pessoas que quando a gente conversa lá no sistema penitenciário, que são mais de 75% dos presos, a gente diz, o teu caminho ou é aqui na prisão ou vai ser no cemitério, não tem outro lugar. Então você presta atenção, principalmente aos pais que estão assistindo o nosso programa. É muito triste ver a reincidência também de pessoas que estão presas, né? 70% dos casos das pessoas que são presas pela primeira vez são presos pela segunda vez e 80% dos casos com crime mais grave. Então é grave também o sistema hoje de aliciamento para quem entra na onda do crime. E a gente tem visto aí,
né, esses números alarmantes a respeito da possibilidade do crime ainda ser maior caso você seja pego algum dia pela onda do crime. Mais grave do que isso, talvez, e também tema dessa discussão, acho que dá tempo ainda, doutor Maurício, que tem uma vasta experiência também na segurança pública, porque esteve à frente da Guarda Municipal, auxiliando nos trabalhos da Guarda Municipal. A minha pergunta é esta, e é uma pergunta que tem também um movimento mais amplo também, doutor Maurício, que é a seguinte: ainda que nós expurguemos e tiremos todas essas pessoas nefastas, seja ela da polícia ou da política, por exemplo, a nossa pergunta é a seguinte: será que sanando este problema maior, a corrupção ela se manifesta novamente, ou limpando esse terreno, a gente pode pensar que de repente o terreno está pronto para que novas luzes mais auspiciosas, né, estejam ali de uma forma mais sadia na próxima? Ou a gente pode pensar que haverá uma reincidência. O espaço é propício para a reincidência, ou você acha que essa limpeza é importante? O que eu vejo, Gustavo, é com grande preocupação. Porque aquele que vai ser expulso da corporação da Polícia Militar, eu faço uma grande pergunta: para onde que ele vai trabalhar? Né? Qual é o espaço dele, se vai ter uma mácula dizendo que ele é corrupto, que ele foi condenado e que ele não pode mais fazer nenhum trabalho que seja como funcionário público, ele vai ter que ir para a iniciativa privada. E é aqui que reside o grande problema, porque muitos deles são experts, são os melhores atiradores que nós temos na Polícia Militar e na Polícia Civil. São pessoas que tiveram um curso e que nós, brasileiros, pagamos esses cursos para esses bandidos. Então, o grande problema é que a gente não vê uma solução no final do túnel, a não ser, então, ter uma rigorosa análise na aceitação, quando vamos receber essas pessoas para serem, então, policiais. Deixamos, então, de lado toda aquela ingenuidade que existia e hoje nós partimos, então, por uma preocupação. A Guarda Municipal hoje de Curitiba, nós temos mais de 1.500 guardas municipais, aonde, pela iniciativa do seu Rafael Greca, que está fazendo então um trabalho com muita dificuldade, mas está tentando resguardar então o direito de todos e fazendo alguns planos e fazendo com que os vereadores acabem aprovando, eu diria que ele tem uma grande dificuldade de trazer para nós, enquanto moradores viventes aqui na cidade de Curitiba, um conforto diante da segurança pública municipal. Porque o nosso quadro de 1.500 guardas municipais, em pouco menos de 7 anos, a maioria, eu acho que eu diria mais de 50% vão se aposentar. E não temos um plano estratégico para colocar mais guardas na nossa cidade. Os que fizeram concurso na gestão do Gustavo Frutti hoje não estão sendo chamados. Eles estão com dificuldade de entrar, porque não tem dinheiro, não teve planejamento. Então, o que nós estamos vivendo? Lá no Rio de Janeiro, uma situação extremamente alarmante. Porque na contramão da história, quando nós precisamos de mais policiais, estamos tendo aí mais de 100 policiais que estão saindo das ruas porque são corruptos. Como que nós vamos estar substituindo, então, essas pessoas novamente? E será que quando os novos entrarem, será que eles não vão ser cooptados, vão ser chamados pelos traficantes para falar assim: olha, você está ganhando tanto aqui, a gente vai dar uma ajuda? Eles falaram de R$1 milhão por mês. Então imagine o quanto que é esta fortuna. O que eu gostaria de chamar a atenção é porque nos moldes que nós estamos vivendo, no Brasil de hoje, esse sistema está falido. Nós temos que montar uma outra forma para que então dê oportunidade para as novas gerações. Eu, enquanto 43 anos de idade de vida, eu diria para vocês que estou preocupado, não pelo silêncio da sociedade, mas sim porque nós estamos vendo que os nossos pais, as gerações dos mais velhos, eles não estão dando para nós uma solução. A solução tem que vir da gente. E nós vamos ter que estar orientando os mais novos e principalmente as gerações mais novas, que seriam daí aqueles que estão para nascer. Eu diria aqui que vamos resolver isso aí, Gustavo, através da educação. Educação igual para todos. A partir do ano de 2020, criança que nasceu no Brasil, educação igual para todos. Socialismo na educação. Aí sim nós vamos ter a diferença. Porque o meu filho, ele não pode ter um livro diferente do outro filho que está tendo uma escola pública, porque eu tenho condições de pagar um ensino privado. Quando nós vamos equiparar, vamos deixar tudo igual, educação, as gerações vão ter oportunidade. Do jeito que está, eu diria para você que nós estamos vivendo um sistema falido, onde a política de governo veio para
deixar assim as pessoas mais ignorantes como eles têm o desejo. Não deixa a pessoa saber nada, não reflita sobre os assuntos, eles são apolíticos, mas hoje a gente está vendo a diferença. Todo mundo está falando de política e esse assunto que nós estamos falando, ele tem muito a ver com todos os brasileiros, porque a insegurança, ela está não só aqui em Curitiba, como em todo o Brasil, como agora, ainda mais no Rio de Janeiro, estampando aí essa calamidade pública. Quer discutir? Quer conversar? Converse conosco aqui no Facebook, tem espaço para discussão, perguntas e, na medida do possível, como estamos ao vivo aqui com você, nós vamos responder a todos vocês ou, na medida do possível, o que conseguirmos aqui, assim, com a sua interatividade. Você é o nosso convidado. Vamos deixar esse papo de lado, doutor Maurício, a gente fica meio, realmente, com a flor da pele com esses assuntos, todos nós ficamos, e é importante esse debate e essa discussão. Mas nós temos ainda muito para mostrar aqui na nossa TV, a sua TV, a Magazine TV, e voltamos já após um breve intervalo. Até já!